E tá dando ruim aí para os bolsonaristas, mas a perseguição deles a mim e à esquerda em geral não para, viu? Os bolsonaristas aproveitam aí, principalmente os que têm cargo de deputado, que eles têm assessoria jurídica paga com dinheiro público. Então o que eles fazem? Eles processam todo mundo, é o chamado lawfare. Você vai processando a pessoa, cada processo que responde tem que pagar advogado, aí paga advogado em 1, 2, 3, 4, 5, 10. Quando vê, a maioria dos processos não dá em nada, mas a pessoa já gastou com o advogado, e se um processo der em alguma coisa, porque caiu num juiz de extrema direita, aí eles ganham um dinheirão, vale a pena, ou seja, eles nem gastam com advogado e ainda podem ter um lucro com isso, e a pessoa que está enfrentando vários processos é obrigada a pagar. Essa está sendo a tática aí utilizada por muitos bolsonaristas para calar a esquerda. E o principal alvo aí, pelo que eu tô vendo, sou eu. Por quê? Porque é o canal que tem mais audiência aqui no YouTube e também uma das contas com maior audiência na esquerda, no Instagram, no TikTok e no Twitter. No Twitter é onde estão ali os bolsonaristas e aí eles vêm principalmente. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei sabendo aí na semana passada que a Polícia Federal foi acionada para me prender por um bolsonarista aí, por um senador bolsonarista. Estou falando aí do Eduardo Girão. Se você não lembra dele, Eduardo Girão é um dos criminosos que disseminava fake news na CPI da Covid. Lembra da CPI da Covid? Então, Eduardo Girão ia lá na CPI toda vez, ó, ele aí, ó, a cara de goiabinha dele, ele é toda vez na CPI da Covid para disseminar todo tipo de fake news contra vacinas, contra aí o isolamento social, falar que cloroquina era bom, que as pessoas tinham que se aglomerar mesmo, enfim, fazer ali o trabalho de apoiar a morte e o genocídio que o Bolsonaro estava fazendo. Aí, o Eduardo Girão entrou com uma denúncia no Ministério Público Federal contra mim e contra o Pedro Ronck. Pedro Ronck é um também que está sempre no Twitter. E aí, eu nem sei qual post que eu fiz contra o Eduardo Girão para que ele acionasse a Polícia Federal contra mim. Eu fui até pesquisar posts meus em que eu cito o senador. E a última vez que eu citei ele foi em setembro de 2021. Eu não tive acesso à investigação, tá? Então eu não consigo imaginar por que o Ministério Público, aí você vê como é que é por isso que os bolsonaristas fazem isso, eles esperam cair num nazi-fascista da laia deles. Algum procurador do Ministério Público viu ali a denúncia dele e falou, quer saber? Vamos dar encaminhamento sim, e assinou a Polícia Federal. Aí a Polícia Federal começou a minha investigação, os outros foram intimados, talvez por não morar no Brasil, eu não fui. E aí, foi andando aí a investigação, eu não fiquei nem sabendo o que eu falei contra ele. Para a investigação ser agora em 2025 é porque foi alguma coisa recente, não pode ser um post de 2021. Por quê, Thiago? Porque calúnia, difamação, essas coisas, depois de 3 anos, expira o crime, né? Caduca. Então, ele não poderia entrar agora em 2025, ou enfim, em 2024, se fosse contra mim. Só no máximo até setembro de 2024, se fosse o post que eu fiz em setembro, que era um post em que eu nem xingo ele aí muito, não. Falo ali sobre ele lá na CPI da Covid, o Eduardo Bolsonaro chegou a ser investigado, o Flávio Bolsonaro chegou a ser alvo ali algumas vezes por viagens que ele fez aos Estados Unidos, com o Carlos e com o Léo Índio, para ver ali sobre cassinos. E aí o Eduardo Girão acabou ali, ele e o dono da Precisa acabaram entregando o Flávio Bolsonaro e os motivos pelos quais ele visitou. Então não era nenhuma crítica. Antes disso foi em maio de 2021. Porém, você vê aí um procurador que ganha no mínimo uns 25 mil por mês, no mínimo, fora os penduricalhos, e que custa aos cofres públicos pelo menos uns 100 mil por mês, né, que tem o salário dele, tem aí FGTS, tem aí o INSS lá de servidores públicos, tudo aí que o Estado tem que pagar para o cara poder ganhar seus 25 mil, fora os penduricalhos. Esse procurador resolveu perder o tempo dele para mandar investigar o Thiago aqui, porque afinal ele deve ter visto o nome e falar, é o Thiago. O Thiago é aquele que saiu na capa do Globo, do Estadão, como um grande anti-bolsonarista, vamos encher o saco dele aqui. E aí acionou a Polícia Federal. Aí você imagina que vai um delegado, cujo salário é pago com dinheiro público, vai aí escrivão, vai agente da Polícia Federal, tudo mais, para investigar o Thiago, e no caso o Pedro Ronck também. Pois bem, após alguns meses de investigação, na semana passada foi arquivada a investigação aí do Eduardo Girão. Mas se vocês acham que essa é a única perseguição, você está muito enganada ou enganado, caros plantonistas. Tá aqui, ó. Então aqui o juiz fala aqui e manda arquivar a investigação. Quem quiser aqui pode pausar para ler, mas eu vou ler aqui para você.
tem um trecho que ele fala, ó, cumprimentando cordialmente no artigo 28 do Código Processual para a sua ciência, os autos em referência são da Polícia, da PR, Procuradoria da República, DEF, manifestação tal, informa que este documento e seus anexos podem conter dados pessoais, etc, etc, etc. Aí fala aqui, ó, no que tange a autoria, a Polícia do Senado informou a identidade de 4 dos 5 perfis. São eu, Pedro Ronque e mais outros, né? Aí tá lá Tiago, aí tá lá Carlos Ribeiro de Oliveira, que eu não conheço, né? Carlos Ribeiro ADV, aí tem lá João Domenech, que também não conheço, Pedro Ronque, que eu sigo ele, mas também não tenho muito contato, e uma outra pessoa que não foi identificada. Aí fala, e no fim arquivaram a investigação. Aí você vê, pô, que coisa, né? Um monte de agente público que ganha salário altíssimo perdendo tempo para investigar um tweet que eu fiz. Brasil 2025, só que não é a única. Faz algum tempo aí eu fui depor na Polícia Federal, tive que depor por videoconferência, perdeu meu tempo, delegado perdeu o tempo dele, escrivão também porque algum procurador mandou me investigar num outro caso que eu nem posso falar aqui porque está em segredo de justiça, mas eu tive que depor, onde também pedem a minha prisão. Muito provavelmente vai ser arquivado, e quando for arquivado, eu vou falar aqui. Só que tem aí as piores. O Luciano Hang e o Kim Kataguiri me processaram, os dois. E o Luciano Hang, para quem não sabe, ele dá vários jantares para juízes lá de Santa Catarina. E aí, o que aconteceu? O Luciano Hang daqui, ó, para quem não sabe, ó, isso aqui é o Luciano Hang com juízes desembargadores de Santa Catarina. Um juiz que é filho de um desses que está aqui, no jantar do Luciano Hang, me condenou a pagar 30 mil reais de indenização para ele. 30 mil. O filho do juiz que é amigo dele. Só que você não pode pedir suspeição na justiça brasileira se o pai do juiz é amigão e, olha, vai a jantares de luxo e a viagens com o cara que está me processando. Eu não posso pedir a suspeição, porque não foi ele, foi o pai dele. Brasil 2025. Aí eu, Thiago... Ih, acabou a luz, hein? Acabou a luz de novo. Eita caramba, vai queimar a coisa aqui, viu? Pois bem, o juiz me condenou aí a pagar 30 mil. Obviamente vou recorrer para a segunda instância, mas Tribunal de Justiça de Santa Catarina, qual é a chance que eu tenho? Comenta aí, plantonista, qual a chance você tem de eu me salvar dessa aí? Alguns devem estar falando, mas Thiago, o Estadão falou que você ganha 500 mil por mês, o que é uma mentira daquelas, né? Então você vê aí, 30 mil para um cara desses. Por quê, Thiago? O que você falou sobre o Luciano Hang? Pois bem, eu fiz um vídeo aqui mostrando, vou desligar aqui a TV, mostrando sobre o dia na CPI da Covid, em que mostraram que o Luciano Hang, ele usou a própria mãe como cobaia, e que ali a mãe dele estava internada ali num hospital, e que colocaram até aquela cloro-ozônio lá, que era um ozônio que colocavam por vias anais na pessoa, fizeram todo esse tipo de tratamento experimental com a mãe dele, e a mãe dele acabou falecendo de Covid. Quando a mãe dele, um pouco antes de falecer, ele usou aí o estado da mãe dele, quando ela estava morrendo, para fazer propaganda dos tratamentos alternativos ali que queria o Bolsonaro. Não de vacina, e sim de cloroquina, etc, etc. Aí você vê, falei disso, o juiz falou, não, tem que pagar para ele. Até tem que falar com cuidado agora, que vai que ele processa de novo, né? Outra aí que eu vou falar, essa... por um tempo me deu vontade de realmente deletar minhas redes sociais. Para mim, essa é a pior coisa que podia acontecer. Um juiz também, que deve ser daqueles de São Paulo, me condenou em tempo recorde, em menos de 48 horas depois do processo chegar nele. O juiz, que deve ser bolsominion raiz, a gente sabe, o Brasil é assim, se o juiz é bolsominion, ele vai dar perda de causa para quem ele sabe que é de esquerda, não interessa o processo. Um juiz me condenou a pagar 20 mil reais para o Kim Kataguiri, que fez até um vídeo lá comemorando, porque eu chamei ele de nazista. E olha, você vai ler o processo, olha, a argumentação do Kim Kataguiri, ele pede ali indenização porque eu chamei ele de nazista. Aí ele diz que ele não é nazista porque ele até já recebeu condecoração dos israelitas, da Assembleia de Israelitas do Brasil, Confederação Israelita do Brasil, enfim, a mesma que homenageou o Bolsonaro no dia em que ele fez um discurso racista, falando que negros pesam em arroba. Pois bem, essa mesma aí, só tem extrema-direita lá, homenageou o Kim Kataguiri. Olha, ser homenageado por israelitas não quer dizer que você não é nazista não, tá? Nada a ver uma coisa, mas eles são judeus, e daí? Aliás, qualquer um que estude um mínimo de história sabe que o nazismo não era contra os judeus. O nazismo, assim como o neonazismo, eles pegam ali quem for a minoria que eles puderem pegar para Cristo, ou seja, pegar ali como bode expiatório
a culpar todos os problemas da sociedade nessa minoria. Nos anos 30 do século 20, eram os judeus na Alemanha. Hoje, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos, eles falam de imigrantes. Só um exemplo. Na Europa, cerca de 10 anos atrás, eram os muçulmanos. Ainda são, mas agora é todo tipo de imigrantes que eles falam. Principalmente os muçulmanos. Então é isso, vai mudando. Naquela época eram judeus. Aí o nazismo pega ali para falar, todos os problemas são por causa dessas pessoas. E o governo atual permite, temos que expulsar esses caras daí, vote em mim. A população vota, eles vão lá, cometem genocídio e tudo mais contra essas pessoas, e aí eles fazem as políticas nazistas. É isso que é o nazismo. Mas o juiz não quer saber, né? O juiz queria saber de condenar o Thiago aqui. Então me condenou. Obviamente eu vou recorrer para ver se não pega um juiz bolsominion. E é engraçado que esse caso estava com uma juíza que não julgou. Aí a juíza, do nada, sem justificativa alguma, falou que não queria julgar o caso e mandou para um outro juiz. Aí quando ela falou isso, o meu advogado me avisou, eu falei, ela mandou para outro fazer o trabalho sujo. Não passou 48 horas, o cara, 20 mil por chamar o cara de nazista. Thiago, por que você chamou o Kim Kataguiri de nazista? Porque o Kim Kataguiri estava ao lado do Monark no podcast Flow, junto com a Tabata Amaral. E o Monark e o Kim Kataguiri passaram a defender que deveria ter um partido nazista no Brasil, porque, segundo o Kim Kataguiri, a liberdade de expressão deve ser absoluta. Engraçado, liberdade de expressão para alguém chegar e fazer um partido político cujo objetivo é, 1, acabar com a democracia, e 2, matar, assassinar, torturar, etc. Certo grupo de pessoas, aí pode. Aí é liberdade de expressão. Mas chamar o cara de nazista aí não pode. Aí não é liberdade de expressão, aí tem que pagar 20 mil para ele. Brasil, 2025 é isso. A gente achou que as coisas iam melhorar? Não, na verdade, em vários aspectos, a perseguição está só piorando. Eu sofro muito mais perseguição hoje, em 2025, do que eu sofria em 2020, 21, 22. Obviamente, eu vou sofrer cada vez mais perseguição, porque a audiência do Plantão Brasil vai aumentando, né? Quanto mais aumenta, maior a perseguição. Isso é óbvio, a audiência hoje é maior do que era 3 anos atrás. Mas os juízes, juízas, procuradores, delegados, delegadas, hoje estão muito mais aí com as garras de fora, os de extrema-direita, do que estavam naquela época. Que coisa, né? Que coisa. A gente imaginava que durante o governo de extrema-direita eles seriam mais ainda. Não. Eles estão muito mais aí, rasgando a lei para que os seus amiguinhos de extrema-direita se deem bem, ou nem amiguinhos. No caso do Luciano Hang, é literalmente amiguinho do pai do juiz. No caso aí do Kim Kataguiri, o juiz é de extrema-direita, pode nem ser fã do Kim Kataguiri. Ele vê quem tá do outro lado e fala, vou ferrar esse cara. É isso, tá? E eu, por falar isso, a chance de eu ser condenado é maior ainda. Do juiz chegar lá e falar, quer saber, eu vou te ferrar mais ainda. É maior ainda, mas tem que falar. Não vou ficar quieto, não. Porque isso é perseguição. E eu estava sofrendo uma perseguição bem pior, até com direito a mandado de prisão, de um processo que está ainda, infelizmente, em segredo de justiça, que eu não posso falar aqui, mas tinha até mandado de prisão contra mim. E é engraçado que toda a imprensa, inclusive um jornalista que parte da esquerda adora no Twitter, começou a falar, nossa, tem mandado de prisão contra o Thiago, não sei o quê. E esses políticos todos do PT não veio nenhum me defender. A única que defendeu foi a Gleisi Hoffmann. A única. Falou, olha, o mandado de prisão do Thiago é por pensão. Pensão você paga 3 meses, sai o mandado. Não é crime, não. O Thiago não cometeu crime algum. E, inclusive, pensão para alguém aí que tentou matar minha mãe. Não pago, mas não pago mesmo. Consegui aí desfazer o mandado de prisão no ano passado. Nenhum dos veículos, desfez a notícia. Você vai lá em Correio Brasiliense, Revista Oeste, não sei o que, influenciador, alvo de mandado de prisão, ensina o PT a usar redes sociais. Eu já não tinha mandado de prisão. Mas mandei corrigir. Corrigiram? Não corrigiram. Aí se eu quiser mandar uma ordem extrajudicial para eles, aí eu tenho que pagar advogado. Quer dizer, olha como que é o lawfare. Eles vão cometendo um monte de crime contra mim e eu que tenho que pagar advogado. E o pior, se eu processar, o juiz ainda fala, mas quando essa matéria quando foi feita, não, isso realmente é fake news. Mas quando foi feita as outras matérias, tinha mandado, então não estão mentindo, não são obrigados aí a atualizar, não. Aí você vê como é que é a justiça. São 2 pesos e 2 medidas. É por isso que o assassino do Marcelo Arruda, um desembargador de extrema-direita que segue o Bolsonaro nas redes sociais, mandou soltar o assassino. Aí depois teve que vir ordem do STJ para mandar prender, porque senão ia estar solto até agora. Assassino, com um vídeo do assassinato, ia estar solto, livre, leve e solto. Esse é o nível aí do bolsonarismo, tá? Por isso que eu peço sempre sua inscrição no canal, peço quem quiser se tornar membro, torne-se aqui membro no canal, quem quiser contribuir, contribua, porque a gente tem um ônus muito grande, muito grande. No meu caso, eu tive sorte que quando o juiz bolsonarista
que mora na mesma rua de quem mandou me prender, quando o juiz mandou um mandado de prisão contra mim em 2022, e ficou quase 2 anos esse mandado de prisão em aberto, por sorte eu não estava no Brasil, senão eu teria sido preso por uma perseguição. Esse é o nível, tá? Esse é o nível. Aí você vê, você é de esquerda, você pode ser preso sem motivo. Quem é de extrema-direita? Livres, leves e soltos. Você vê aí o Gustavo Geyer. Gustavo Geyer começou o canal dele de extrema-direita mais ou menos quando começou o Plantão Brasil. Inclusive, a gente chegou a 1 milhão de inscritos em 2022 na mesma semana. Inclusive, a gente chegou a 500 mil inscritos também no mesmo mês. Para você ver, o crescimento dos canais foi mais ou menos ao mesmo tempo. Gustavo Geyer virou deputado, ele teve apoio do PL, muito dinheiro de campanha, foi um dos deputados mais votados, ou o mais votado de Goiás. Eu fui sabotado pelo PT de São Paulo, alguém, não sei quem, simplesmente me desfiliou no sistema do TSE do PT. E aí eu não pude ser candidato à eleição do PT. Você vê a diferença de ser de esquerda e ser de direita. Até dentro ali do PT, alguém me ferrou para eu não ser candidato. Proposital foi, tá? Só me avisaram 3 dias depois que acabou o prazo. Que coisa, né? Pois bem, aí eu não pude ser candidato. Até comecei a candidatura, mas não quis ser candidato sob júdice, porque vai que politizam lá na frente, eu me ferro, né? Que a lei sempre é 2 pesos, 2 medidas. Aí o Gustavo Geyer cometeu inúmeros crimes no canal dele de YouTube. Inúmeros. Ele foi um dos que mais incentivou a tentativa de golpe de Estado. Era para o canal dele ter sido deletado, como foi o Terça Livre, como vários outros. O que ele fez? Ele deletou todos os vídeos, ficou 1 ano sem gravar nada e voltou. Você vai lá no canal dele, até com audiência maior, que agora ele é deputado, então o que ele fala vale mais, né? Um deputado falando, ele é oposição, quem está na oposição também tem audiência maior, geralmente. E aí, ele continua lá, monetizando, ganhando seguidores, cometendo crime atrás de crime, disseminando fake news contra o Lula todos os dias e com o algoritmo manipulado a favor dele. É isso que é para a extrema-direita, sem perseguição alguma. Só tem Polícia Federal atrás dele porque ele cometeu um monte de crime com dinheiro público, senão nem isso teria. E fala o que quiser e ninguém põe aí polícia ou advogado aí ou processo nele. Nada. Livres, leves e soltos. E se colocar, ele tem assessoria jurídica grátis, porque é deputado. Olha a diferença aí. Então segue aí a perseguição, mas seguimos aqui na luta, tá? Não pense que vai parar não. E a perseguição é só porque eles estão vendo que a gente está ampliando aqui no Plantão Brasil a comunicação para que em 2026 a gente consiga aí ganhar da extrema-direita, que esse é o objetivo, é ganhar da extrema-direita. Não adianta a gente só ampliar, tem que acabar com a extrema-direita de uma vez por todas. Peço aí sua inscrição. Falou!